Vamos ver agora uma parte chamada condição suficiente necessária. O que é isso? Bom, vamos lá. Quando nós temos a proposição CP então que, tá? O P é chamado de condição suficiente, o Q é chamado de condição necessária. Tá, vamos lá, olha só. Eu tenho CP, então que a frasezinha que vem depois do C, ela é chamada de condição suficiente. Olha só como que você vai memorizar molezinha, olha só. Olha só o que você vai fazer. Você vai associar o S com S, S com S, C suficiente. S sempre ao lado do S. S sempre ao lado do S, tá vendo? C suficiente, viu? Fechou? Tá vendo? S é sempre ao lado do S. É a regra do SS. C suficiente. Já não esquece. Já não esquece. E a que vem depois do então é chamada de condição necessária. Pronto. Então, só você lembrar o S junto com SC suficiente. Beleza? Ok? Agora, vamos ver isso daí com exemplos? Vamos lá? Com exemplos? Então, vamos lá, uns exemplozinhos aqui. Se Cláudio, olha o se então. Se Cláudio leva um guarda-chuva, então chove. Beleza. Cláudio leva um guarda-chuva é a frase que vem depois de C. Qual o nome que ela leva? Qual o nome que ela leva? Condição suficiente. S junto do S. Então chove. Ora, chove é a condição necessária. É a condição necessária. Tá? Então, o que você pode concluir? Cláudio leva... Olha só, antes de concluir aqui, não basta só você identificar qual é a condição suficiente e qual é a condição necessária, tá? Você tem que saber falar isso, escrever isso. Então, olha só. Cláudio levar um guarda-chuva é a condição suficiente para chover. E chover, que é o que vem depois de então, é a condição necessária para Cláudio levar um guarda-chuva. Então, sempre uma condição, né? Ela é suficiente ou necessária do outro. É assim que você tem que fazer. É assim que você tem que fazer. Tá? Vou dar mais um exemplo para você aqui. Mais um exemplo aqui, olha só. Se Ana estuda, olha o se então. Se Ana estuda, então Mauro joga bola. Ou seja, qual é a condição suficiente? Ana estuda, que vem depois do S. Qual é a condição necessária? Mauro joga bola. Então vamos lá. Vamos falar juntos? Não vou escrever não. Vamos falar juntos? Ana estudar é a condição suficiente para Mauro jogar bola. Agora vamos falar outra coisa? Vamos lá, comigo aqui. Mauro jogar bola é a condição necessária para Ana estudar. Tá? Ana estuda é a condição suficiente, Mauro joga bola é a condição necessária. Fechou? Beleza? É isso que a prova vai perguntar. A prova vai te dar uma frase e perguntar qual a condição suficiente necessária. Então, sabendo essa regrinha aí, você mata sem ter que ficar, pô, caramba, o que é a condição suficiente, o que é a condição necessária, ficar raciocinando. Você mata direto. O objetivo é você ganhar tempo, gente. É ganhar tempo, pegar a sua questão da prova e fazer um tempo bom, né? Que dê para você fazer todas as questões da sua prova. Não só de raciocínio lógico, evidente. Tá bom? Beleza? Então, maravilha! Maravilha! Só que essa teoria de condição suficiente vai aparecer também, sabe aonde? Quando nós temos o C e somente C. Então, quando nós temos P, C e somente CQ, o P é chamado de condição suficiente e necessária e o Q também. Então você tem duas proposições ligadas para o C e somente C. Ambas serão condição suficiente e necessária uma da outra. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo? Cláudio leva um guarda-chuva, C e somente C, chove. Tá.
Podemos concluir então, quer dizer, o P seria Cláudio leva o guarda-chuva, né? E o Q seria chove. Cláudio levar um guarda-chuva é a condição suficiente necessária para chover. E chover também é a condição suficiente necessária para Cláudio levar um guarda-chuva. Então, se uma condição será suficiente necessária da outra. E aí tanto faz, se é a primeira ou a segunda frase. Então, por exemplo, se eu escrevesse Carlos viaja hoje. Se e somente se Felipe irá à aula, como é que a gente pode falar? Carlos viajar hoje é condição, fala comigo, Carlos viajar hoje, vai falando, é a condição suficiente necessária para Felipe ir à aula. E o outro, fala junto comigo, Felipe ir à aula é a condição suficiente necessária para Carlos viajar hoje, show de bola! Maravilha! Então, vejo que essa teoria de ser e somente ser, essa teoria de condição suficiente necessária, ela aparece tanto para a proposição CP, então que, né? Aonde que vem depois do C é a condição suficiente, SS, e que vem depois do então é necessária, e aparece também para a estrutura P, C e somente CQ, que aí ambas serão condição suficiente necessária uma da outra, tá? Então você tem que escrever assim, condição suficiente necessária. As duas palavrinhas juntas. No CP, então, o que não? O suficiente é o que vem depois do C, o necessário é o que vem depois do então. Você separa, né? Aqui não. Juntou a palavrinha suficiente com a necessária. Tá? Beleza? Ok? Então fechamos essa teoria de condição suficiente necessária vinculada ao CP e então Q e ao P, C e somente CQ. Tá? Aí, dei uma pulada aqui, condição suficiente necessária, beleza, C então, C e somente C, show de bola, tá. Agora aqui vai começar uma parte que aparece bastante nas provas de raciocínio lógico, tá, que é a parte de equivalências, né, equivalências lógicas. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, por exemplo, Maria é alta. Isso é equivalente a falar o quê? Maria não é baixa, né? Maria é alta é equivalente a falar que Maria não é baixa. Então, duas proposições são equivalentes quando elas têm o quê? O mesmo sentido, o mesmo valor lógico, né? Por exemplo, aqui, Maria é alta, a gente pode botar assim, equivalente a Maria não é baixa. Aí, obviamente, aqui não estou considerando estatura mediana, né? É evidente, né? Ou seja, então duas proposições são equivalentes quando elas têm o mesmo valor lógico. Quer dizer, se aqui é verdadeiro, aqui também é verdadeiro, né? Tem que ser, né? E se aqui for falso, ela não for alta, aqui também tem que ser falso. Só que essa frase aqui você entende perfeitamente, que são, vamos botar assim, sinônimas, né? Tá? Mas em prova não vai aparecer uma frase assim, vamos dizer, tão simples quanto essa que eu botei. Vai aparecer uma dessas três equivalências que nós vamos ver aqui e estudar. Fechado? Então vamos ver quais são as principais equivalências lógicas que podem aparecer na prova. Fechado? Show? Então vamos lá, o que interessa realmente. Caso 1, tá? Vamos ver sentença equivalente do P ou Q. Coloca a letra V aí. P ou Q, tá? Então deixa eu escrever aqui primeiro assim, vamos lá. P ou Q é equivalente a, está aqui, mas vou escrever aqui, vou repetir aqui, P ou Q é equivalente a se negação P, então Q, que por sua vez é equivalente se negação Q, então P. Vamos primeiro, antes de você entender por que essas duas proposições são equivalentes, vamos primeiro falar isso aqui, ler isso aqui em termos de símbolo, eu até já li agora, né? Mas vou ler de novo, vamos lá. P ou Q é igual, é equivalente a se negação P, então Q, que por sua vez é igual a equivalente a se negação Q, então P. Lembrando que o símbolo de negação também pode vir assim.
Como aqui no material tá a cantoneira como símbolo de negação, aqui eu vou colocar o tio, justamente para você lembrar que podem ter dois símbolos, o tio ou a cantoneira, tá? Então, tudo bem com a leitura aqui? Se negação P, então Q, equivalente se negação Q, então P. Beleza. Que é equivalente a P ou Q. Então, a primeira coisa é falar isso daí. E falamos, né? Lemos isso daí. Você tem que saber ler símbolos. É importante você saber ler símbolos. Já lemos aí. Beleza. Que é o que está escrito aqui, né? P ou Q equivalente a se negação P, então Q. Se negação Q, então P. Só que aqui está separado, aqui eu coloquei numa linha só, tá? Mas o que está aqui é exatamente o que está nessa partezinha aqui que você está vendo, né? Beleza? Sem problema. Show, show, show de bola. Agora vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. É sempre bom ver um exemplo, né? E tem que ver um exemplo para ilustrar isso daí. Então vamos lá. Vamos supor que eu tivesse essa frase aqui, ó. João joga bola, né? Ou João joga bola, ou Mauro trabalha. Eu quero duas proposições equivalentes a essa. Isso é igual, isso é equivalente a... Primeiro, vou repetir, transformar esses símbolos em português. O que está escrito? Vamos primeiro definir aqui, ó, o João joga bola é o P, Mauro trabalha de quê? Vamos definir assim, P o quê, tá? Aí vai ficar, vamos definir assim, aí vai ficar se negação P, ó, tô pegando essa frase que está em símbolo, galera, e tô reescrevendo ela para português. Lógica simbólica para lógica gramatical. Vocês têm que saber isso. Símbolos para gramática, gramática para símbolos, tá? Então vamos lá. Se João não joga bola, que João joga bola é o P, então vai ficar se João não joga bola, tá? Então o que a Mauro trabalha, repete. Que, por sua vez, é equivalente a o que está aqui. Se negação Q, vamos transformar esses símbolos em gramática. Vamos lá. Se negação Q, ou seja, se Mauro não trabalha, então P, que é o que, né? Então P, quer dizer, o P é o João joga bola. Essas são as duas equivalências. Será que tem sentido? Tem sim. Olha só, o João joga bola ou o Mauro trabalha. O que não dá uma ideia de uma alternância, uma coisa ou outra? Então, ó, João joga bola ou o Mauro trabalha. Quer dizer, qual é a ideia dessa frase? Qual é o sinônimo dessa frase? O que eu quero transmitir com essa frase? Ou um ou outro, João joga bola ou o Mauro trabalha. Ou seja, se o João não jogar bola, gente, então o Mauro tem que trabalhar. Um dos dois, é um ou outro. Então, se João não jogar bola, então o Mauro tem que trabalhar. Ou ao contrário, se o Mauro não trabalhar, então o João tem que jogar bola. Então, quando eu tenho um P ou Q, se não acontecer um, então eu tenho que correr. Ou se não aconteceu outro, então um tem que ocorrer, né? Então, beleza? Então o João joga bola, o Mauro trabalha. Se o João não jogar bola, gente, o Mauro tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E se o Mauro não trabalhar, galerinha, então o João tem que jogar bola. É o que está escrito aqui. Por isso que essas duas equivalências, essas duas expressões são equivalentes a P ou Q. É essa a ideia que eu estou transmitindo, tá? É essa a ideia que eu estou transmitindo. Fechado aqui? Beleza? Com esse exemplo aqui, número 1, tá? Então, o P ou Q tem essas duas equivalências, tá bom? Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Não apaguei! Você não apagou, mas é vídeo. Dá um stop, dá um rio, né? E apaga. Curso presencial é que não dá, né? Não apagou, o professor apagou, dançou. Aí, olha o exemplo aqui. Esqueça essa parte aqui. Vamos ver primeiro essa daqui, ó. Essa daqui que eu estou mostrando aqui, ó. Ana estuda... ou Bia viaja, é um P ou Q, entendeu? É um P ou Q.
tá? Então, se negação P, olha o C então aqui, se negação P, porque P Ana estuda, então aqui ó, se Ana não estuda, se negação P, então o quê? Exatamente o que eu fiz ali. E olha o C então de novo, se negação Q, então P. Se negação Q, então P. Beleza? Se negação Q, então P. Fechou? Tá? É a mesma coisa que eu fiz antes, só que com outra frase. Outra frase. É a mesma, são as mesmas equivalências, só com outra frase. Então o que eu quero dizer é o seguinte, gente. O que eu quero dizer é que não interessa a frase que apareça numa prova. Numa prova, né? Quando eu tenho um P ou Q, vou botar a letra B de novo aqui, um P ou Q, sempre vão ter essas duas equivalências. Sempre, sempre. Se João é alto, então Maria... João é alto ou Maria magra? João é alto ou Maria magra? Fala comigo. João é alto ou Maria magra? Se João não é alto, não for alto, então Maria magra. Ou se Maria não for magra, fala comigo, então João é alto. Rever esse vídeo, vai colocando rio, rever umas 10 vezes essa parte que eu falei aí, de equivalências do ou. A outra equivalência que tem, equivalência 2, que você está vendo aqui, é o CP, então o quê? CP, então o quê? Equivalente a... Primeiro vamos ler em símbolos, vamos lá, mas vou escrever aqui, né? Vou escrever aqui, número 2. CP, então o quê? É equivalente a... Essa daqui, se negação Q, então negação P. Como o símbolo aqui está cantoneiro aqui, vou colocar o tio. Ó, vamos aprender a falar. Se negação Q, então negação P, tá vendo? Não é o que está escrito aí? A seta é o C, então. Que, por sua vez, é equivalente. O que está escrito aqui? Aqui eu vou botar para você, aqui é o ou que está aqui no meio. O ou, preenche aí. Vai ser negação P... Vou botar o tio, né? Vai ser negação P ou Q. Negação P ou Q. Tem duas equivalências, tá? O CP então Q tem duas equivalências também. Vamos dar exemplos. Essa equivalência aqui, por acaso, recebe um nomezinho, tá? Contrapositiva. É só um nome que ela recebe. E outra coisa, isso não vai implicar em nada na prova, na sua prova de concurso público, tá? Mas, equivalência tem um símbolo, tá? Você pode colocar esse símbolo aqui de equivalência, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Duas setinhas, dois tracinhos com, tá? O símbolo de equivalência. Então, CP, então, que é equivalente a se negação P, então negação P, que por sua vez é equivalente a negação P ou Q, tá? Você pode botar assim. Beleza? Eu costumo colocar o igual para não ficar muito carregado de sinais, né? De símbolos, melhor dizendo. Tá bom? Mas isso aqui é um símbolo de equivalência. Estou falando isso, que você pode ver aí em algum lugar, né? Então, em alguma prova também. Mas eu costumo colocar o sinal de igual para não ficar tão carregado em símbolos. Tá bom? Beleza. Agora vamos um exemplo. Vamos lá um exemplo. Vamos supor que eu tivesse essa seguinte frase aqui. Ó, vamos lá. Se Fernando brinca, né? Então Felipe dorme. Isso é equivalente. Vamos marcar? Isso aqui é um CP, então o quê? Né? Um CP, então o quê? Isso é equivalente a contrapositiva. Se negação Q, então vamos botar aqui, ó, negação Q, então negação P. E vou dar uma parada aqui. Gente, isso daqui que você está vendo, que eu estou deixando em branco de propósito, é a estrutura lógica da equivalência. O CP, então, Q terá sempre essa equivalência. Se negação Q, então negação P. Não interessa o que você vai preencher aqui ou aqui. O que você vai preencher aqui e aqui depende, obviamente, da frase inicial, né? No caso aqui, se Fernando brinca, então Felipe dorme. Então, olha só, essa negação
essa equivalência, cai muito a equivalência do CP, então, Q em prova. O que você tem que fazer? Trocar o P e o Q de posição, mantém o conectivo lógico, sem então, continua sem então, e troca o P e o Q de posição, negando eles. A contrapositiva cai muito, olha. O P foi para o lugar do... O Q foi para o lugar do P e vice-versa, e negando ambos. Tá? E negando ambos. E negando ambos. E negando ambos. Então, se Felipe não dorme, então Fernando não brinca. É uma equivalência. Se Felipe não dorme, então Fernando não brinca. Beleza? A outra equivalência é essa daqui, que não tem um nome específico assim. Seria negação P, que seria Fernando brinca é o P. A negação P, Fernando não brinca. Ou, letra V é o ou, que. O que é Felipe dorme. Eu até entendo que a equivalência número 2 dói no ouvido. Tem até uma demonstração para isso através de tabelas verdades. Nós nem vimos tabela verdade, mas eu poderia pegar a tabela verdade dessa do CP então Q, tabela verdade desse daqui, tabela verdade desse daqui, e ver que essas tabelas verdade são todas iguais. Mas primeiro que isso aí, você não vai fazer desse jeito em prova, ficar montando tabelas verdade para fazer essas questões. Por isso que eu nem falei em tabela verdade ainda. Dou essa aula aqui sem nem ver a tabela verdade, que não precisa de tabela verdade para fazer essas questões, tá? Até porque fica um negócio extremamente demorado se usar a tabela verdade. Então, sugiro você memorizar essas estruturas lógicas aqui, tá? Então, essas são as equivalências do CP então Q. O CP então Q tem essas duas equivalências, que é o que está aqui. CP então Q equivalente a essa daqui que é contrapositiva e essa negação P ou Q. Fechou? Vamos ver mais um exemplo então? Vamos lá, vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo aqui, ó. Agora, eu quero que você olhe aqui só para esse exemplo 2 aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Se Ana estuda, então Bia viaja. Ora, se Ana estuda, então Bia viaja, é um CP, então Q, que é equivalente a contrapositiva. Olha a contrapositiva aqui. Troca o Q e o P de posição negando. Fala comigo, vamos lá. Se negação Q, ou seja, se Bia não viaja, porque o que é Bia viaja, negação Bia não. Então, negação P, Ana não estuda. Ana não estuda. Tá? E a outra tá aqui embaixo, tá, gente? Esquece 3 aqui. Apaga esse 3 aqui. A outra ficou deslocada aqui, tá? Foi a formataçãozinha aqui, veio errada. Então, apagou 3 aqui. Olha a outra aqui, aquela negação P ou Q. Olha o ou aqui. Se Ana estuda, então Bia viaja. É equivalente a essa aqui que é contrapositiva. E aquela outra, ó. Negação P, olha o não aqui. Ana estuda, negação, Ana não estuda. Ou letra Q, Bia viaja. Né? É aquela negação P ou Q que vimos. Ana não estuda ou Bia viaja. Tá vendo? Tá? Então estão aí as duas equivalências dessa frase aí. Se Ana estuda, então Bia viaja. Beleza? Joia. Volta aqui. Então, vimos a equivalência do ou, do CP, então Q, e aqui do C e somente C. P, C e somente C é equivalente a. P, C e somente C é equivalente a. Apaga essa negaçãozinha aqui, tá? Não tem essa negação, não. P, C e somente C é equivalente a. CP, então Q, e CQ, então P. Então vai ficar... Vamos lá, vai ficar assim, ó. O CP, o P, C e somente CQ,
não tem essa negaçãozinha aqui não, isso aqui foi erro de digitação meu na hora de digitar, tá? Vai ser equivalente a. E aí só tem uma única equivalência, tá, gente? O OU tem duas equivalências, o CP, então, Q tem duas equivalências, agora o P, C, somente Q, só tem uma. Vai ser CP, então, Q, e CQ, então, P, tá? CP, então, Q, e CQ, então, P. Por isso que o C somente C, dá uma olhada aí no seu material. Tá, deixa eu até colocar aqui para te facilitar. Lembra que eu falei que o C e somente C era um bicondicional? Era um bicondicional, né? Ó. Aqui. Bicondicional C e somente C. Beleza? Por isso que na equivalência dele, tá? Aparecem dois condicionais. O C, então, não é um condicional? Olha o lápis apontando aqui. Como PC e somente CQ tem como equivalência dois condicionais, dois C, então, por isso que ele é chamado de bi, dois condicionais, dois C, então, bicondicional. Fechou? Fechou legal? Maravilha? Tá? Então tá aí a justificativa do nome. Se você quiser um exemplo, podemos ver aqui logo, ó. Um exemplo aqui nessa parte aqui, ó. Vamos ver um exemplo logo aqui no... O que mais aparece em prova, gente, é o ou e o centão, tá? Centão ganha centão em primeiro lugar ou em segundo e último sem somente C. Essas são as estatísticas de prova. Se você quiser ver um exemplo, já está aqui, tá? No fundo aqui, esse daqui não é o 3 seria esse daqui, tá, gente? Ana estuda, ó, aqui, ó. Ana estuda, que seria um P, C e somente C, Bia viaja, que é o quê? Tá vendo? Ana estuda, C e somente C, Bia viaja, que é equivalente a... Veja bem que eu botei aqui, ó, olha os dois condicionais. C, então, CP, se Ana estuda, e então o que é Bia viaja? E, olha o E aqui, não é o E, ligando dois parênteses? CQ, ó, C, Bia viaja, CQ, e então P, Ana estuda. Se Ana estuda, então Bia viaja, e se Bia viaja, então Ana estuda. Tá? Beleza? Note que aqui, ó, né? Opa, aqui, né? Tá a frasezinha escrita em português, né? Vinculada àquele símbolo. Bom? A lógica simbólica. Então, o CP, então, o C e somente C, no fundo, né? Tira essa negaçãozinha aqui, são dois parênteses ligados pelo E. CP, então, Q? E CQ, então, P. Como eu botei aqui que já tinha apagado. Tá bom? Fechou, então? Essa equivalências, né? Então, numa prova pode aparecer uma dessas três equivalências. Ou uma equivalência de um P ou Q, ou uma equivalência de um CP, então, Q, ou uma equivalência de um P, C e somente CQ. Tá? Como já falei, estatisticamente falando em provas, em primeiro lugar, C então, em segundo ou em terceiro, C e somente C. É assim mesmo a ordem que aparece em prova. Fechado? Ok?